Olá, seguimores! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos acompanham aqui no Detona, do meu, do seu, do nosso curso. Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, sou professor de filosofia com vocês aqui no Detona, esse esquenta, né? Esse pré-Detona, em que a gente já vai trabalhar alguns temas que são importantíssimos para vocês que estão se preparando para a prova, para vocês que estão com os melhores, com o melhor time, com o melhor curso, com o maior curso, enfim, a escolha certa. Estudar conosco é verdadeiramente a escolha certa e espero que seja a escolha que lhe dê no mínimo 40 pontos na primeira fase e que lhe aprove na segunda e que você responda a pergunta do exame de ordem, se você é advogado. Prazer muito grande estar aqui com vocês, meu nome é Álvaro e nós vamos fazer aqui algumas considerações a respeito de filosofia, traçando os tempos que existem na história com alguns marcos temporais. Começo falando da antiguidade, depois a medievalidade, a modernidade e o contemporâneo. Vamos falar um pouquinho de direito antidiscriminatório a respeito dessa temática contemporânea que é constantemente exigida aí, em vários concursos públicos e que começa a ganhar um matiz filosófico para efeitos aí de exame de ordem. Inclusive, nós temos no meu curso a primeira pós-graduação de Direito Antidiscriminatório. Vale a pena conferir. Vamos lá? Quando nós falamos de filosofia antiga, com relação à teoria da justiça, a gente precisa pensar em três pensadores: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates foi um mau ateniense e corrompeu a juventude. Os 500 juízes de Atenas o condenaram à morte. E por quê? Porque ele se opunha à forma como as coisas eram ensinadas. Ele se opunha. Ele não era uma pessoa fechada na caixinha. Ele refletia, que é o papel do filósofo. Primeiro eu reflito, não é mesmo? Eu nego o que me é dado para depois afirmar alguma coisa. Sócrates nos apresenta uma teoria da justiça ligada nas virtudes cardinais. Nós temos 4 virtudes cardinais. Quais são elas? Sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria, coragem, temperança e justiça. Essas são as 4 virtudes cardinais. Quem tem uma, tem todas. Elas são inseparáveis. Mas essa teoria é revista pelo Platão. E Platão revê essa teoria na estruturação da sociedade. De que maneira ele revê essa teoria na estruturação da sociedade? Ele dirá que existe um grupo de produtores, um grupo de guardas e um grupo de governantes, que são os sábios. E cada um exerce um papel e tem uma virtude marcada. Os produtores são temperantes, os guardas são corajosos e os sábios são os governantes. São os chamados reis filósofos e os reis filósofos que devem tudo governar, porque é a sabedoria que precisa governar. Platão era avesso à democracia. E por quê? Foi a democracia ateniense que matou o seu grande mestre, que é quem? Sócrates. Platão escreve em nome de Sócrates e também escreve suas próprias ideias nessa obra muito festejada que recebe o nome de A República. De Platão nós vamos então para quem? Para Aristóteles. Aristóteles é um grande mestre, é um grande estudioso e ele escreve sobre vários temas. Quais temas Aristóteles escreve? Especialmente ética, que guarda profunda relação com a justiça. Por quê? Porque a justiça é uma das virtudes mais perfeitas, a virtude moral. Então nós temos assim, a ética é o reto caminho que pelo hábito dá para se atingir a felicidade ou a eudaimonia. Essa ética se apresenta com 2 virtudes, a virtude moral e a virtude intelectual. A virtude moral está mais ligada ao sentir, a virtude intelectual ao racionalizar, mas as duas devem caminhar conjuntamente. E esse caminho conjunto da virtude moral e da virtude intelectual vão produzir um ser humano ético, que deve agir com ética por hábito. Esse sujeito que Aristóteles nos traz é um teórico aí, né, um teórico importantíssimo, um filósofo importantíssimo. Esse sujeito, esta pessoa, que é a pessoa ética, deve agir conforme o meio termo. O que significa meio termo? Meio termo significa equilíbrio. Então, eu tenho que ser uma pessoa virtuosa que age à luz do meio termo.
De todas as classificações de justiça de Aristóteles, eu fico com a equidade. A equidade consiste numa máxima de Rui Barbosa em tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. É saber ponderar. Uma pessoa que tem uma estatura menor que a outra é como se você desse um suporte para que as duas tivessem a mesma altura para acompanhar um jogo de futebol. Isso é equidade, certo? Você tem um pedaço de pão a distribuir e uma criança que já fez a refeição e a outra que passa fome. Naquele momento você deve saber calcular o que é o adequado para alimentar essas crianças, essa situação. Isso é equidade. A equidade dá-nos noção de proporcionalidade. Dos três, Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente vai para a Idade Média, em Santo Agostinho. Santo Agostinho escreve uma obra muito famosa chamada Cidade de Deus. Tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino, Agostinho que nasce em Hipona, uma região da África, e São Tomás de Aquino classificam as leis no campo teológico, em que existe uma lei eterna, a tudo governa, e se manifesta no plano físico com duas leis, a lei divina e a lei natural. A lei divina, ela é relacionada aos textos sagrados, à igreja. Já a lei natural é a manifestação da natureza que nos traz bons ensinamentos. E a lei dos homens deve se inspirar em cada uma dessas leis. Tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino. Santo Agostinho também escreve a obra Cidade de Deus. Cidade de Deus é a história de um espaço territorial, pessoas viverem à luz da cidade dos homens e da cidade de Deus. Todos embaralhados neste território. Todos embaralhados neste território. Quem vive na cidade dos homens, quem vive na cidade de Deus. Os falsos cristãos lá residirão, mas estes não terão os caminhos adequados para a redenção, para a salvação, para o reino de Deus. Já São Tomás de Aquino nos apresentará a mesma classificação de Aristóteles com relação à justiça, equidade, virtudes, moral e intelectual e tantas outras temáticas. Por isso se fala muito do pensamento tomista aristotélico, ligando um no outro, certo? A Idade Média tem uma passagem muito difícil, que é a passagem da Idade Média para a moderna com a ruptura do teocentrismo. O que é teocentrismo? Tel, Deus, centrismo, centro. Deixa de Deus fazer parte do centro de análise. Separam-se os poderes, o espiritual do temporal. E o poder temporal, o poder dos homens, vai ganhando novos contornos. Na filosofia, a razão ganha força. Na economia, começam a surgir novas ideias, inclusive o liberalismo. Na religião, protestos com relação à Igreja Católica, que é o movimento protestante, a reforma protestante. E há uma reforma, uma contra-reforma à reforma protestante. E nós começamos a ver esses novos mundos, esses novos modelos, começam a se contornar com diversos pensadores. Passo a falar um pouquinho de cada um. René Descartes, filósofo muito importante que nos ensina o método cartesiano, tendo seu nome vertido para o latim, Renatus Cartesius, o Cartesius dá origem ao cartesiano. Eu pego algo muito complexo e fraciono em elementos, algo muito complexo e fraciono em elementos. Esses elementos fracionados, eles serão, enfim, conceituados. Depois eu remonto tudo e tenho a ontologia. Remonto tudo e tenho a ontologia, a compreensão total desse objeto. Funciona muito bem para mecanismos. René Descartes é um grande teórico da modernidade e nós pensamos de forma muito cartesiana. Temos o contratualismo. Hobbes, Locke e Rousseau. Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, a maldade por natureza. O homem sente prazer na dor do outro, por isso ele precisa centralizar o poder. E na técnica que nós temos com relação à produção normativa, e a técnica que nós temos com a produção normativa,
nós temos algumas dicas. A norma não pode ser muito genérica. A norma ela precisa ser específica para aquele caso. Ela não pode ter uma carga semântica muito forte. Dizem que o Hobbes é o pai do positivismo jurídico. John Locke é o pai do liberalismo, isso não resta dúvida. O liberalismo está em John Locke, mas notem que no segundo tratado do governo civil ele dirá que a propriedade ela é algo que merece respeito e que ela é universal. Todos têm direito à propriedade. Pega essa ideia, certo? Pegou a visão, como o pessoal diz? É isso aí. E o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que escreve o contrato social, o conteúdo jurídico aí do princípio da igualdade, não, o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, que vai nos trazer uma mudança. Hobbes, Locke e Rousseau vai nos trazer uma mudança, uma passagem do estado de natureza para o estado político, por meio de um contrato social. Entre o estado de natureza e o estado político haverá o contrato social, e o contrato social regula as relações deste mundo que nós mudamos. Nós saímos do estado de natureza para o estado político, e no estado político existem reduções de liberdades. As liberdades não são plenas, motivo pelo qual eu posso ter limitações. Eu posso limitar as liberdades naturais, que antes eu podia tudo, mas também não tinha garantia de nada. Eis o contratualismo. Immanuel Kant, imperativo categórico, faça com os outros o que você quer que faça contigo. Age de tal forma que sua ação possa ser universalizável. Imperativo hipotético, meu ato não contém um fim em si. Toma um remédio. Ao tomar o remédio, eu não penso em tomar o remédio apenas por isso. Eu tomo o remédio para ficar bem de saúde. O fim é outro. Kant vai nos trazer a teoria do conhecimento. Eu imagino, tenho um juízo sintético a priori. Experimento, racionalizo, e aí posso dizer que conheço. Como indivíduo, cada um conhecerá de uma maneira. Cada um conhecerá de uma maneira. Bem, de Kant nós vamos para Hegel. Hegel nos ensina dialética. A dialética hegeliana está entre o quê? Tese, antítese e síntese. Um tensionamento entre tese, antítese e síntese, que vai ser emprestada por Miguel Reale entre fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Bom, da modernidade nós vamos para a contemporaneidade e começamos a entender por que a ciência ganha força e uma ciência que começa a ficar estéril e desligada da realidade. Tão pura, mas tão pura, que eu não tenho mais conexão com a realidade. Pois bem, esse contemporâneo vai nos trazer Hans Kelsen. O pensamento de Hans Kelsen é um pensamento epistemológico, né? O corte epistemológico em que eu analiso somente e tão somente a norma. Eu recorto e analiso somente a norma. Ao analisar a norma, eu vou verificar ela como sinônimo de direito. E o tempo vai passando, algumas críticas vão surgindo, como a de Luiz Recassensiches. Siches fará a seguinte crítica. Recassensiches dirá que é preciso aplicar uma lógica do razoável. Se você for interpretar a norma fechada, você erra. E agora sai uma resolução, uma normativa do CNJ reforçando a lógica do razoável. Eu vou para uma estação de trem onde é proibida a entrada de cão, mas eu vou com um cão-guia. Uma pessoa deficiente visual vai com um cão-guia. Ela pode entrar? Pode. Claro que pode. Mas disseram não. Então depois, no dia seguinte, ele apareceu com um urso. Por quê? Porque um urso é diferente de cão-guia. Ele não é cão, eu posso entrar. Sejamos razoáveis. Urso não entra, cão-guia entra. E assim a gente vai percebendo novas formas de entender o direito. Fato, valor e norma. E aqui nós começamos a ter aquilo que se chama de pós-modernidade. A pós-modernidade é também chamada de pós-verdade. No que consiste a pós-verdade? Eu não me preocupo com a verdade, eu me preocupo com a relevância. Preferível eu ter um ato relevante, um fato relevante, do que um fato verdadeiro. Por isso, o império da mentira começa a ganhar força nas relações líquidas, como diz Zygmunt Bauman, ou no esvaziamento do sujeito e concretização do indivíduo, como de alguma forma diz o Gilles Deleuze e tantos outros teóricos. Eu tiro a capacidade reflexiva do homem e transformo ele apenas em órgãos, em fígado, pulmão. Isso é gravíssimo, perigosíssimo. Enfim, nós temos que ter muita atenção.
Uma outra dimensão importante a apontar para todos vocês é o que nós chamamos de direito antidiscriminatório. Angela Davis vai dizer que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu diria que não basta não ser discriminador, é preciso ser antidiscriminador, contra qualquer tipo de discriminação. E nós somos seres em constante aprendizado, em letramento. Então nós fomos educados numa sociedade que é vista como patriarcal ou machista, como racista, como discriminadora, como capacitista. O capacitismo é você excluir ou praticar um ato de preconceito, discriminação com uma pessoa com deficiência. O direito antidiscriminatório cumpre em combater todos esses absurdos, certo? O direito antidiscriminatório tem um papel importantíssimo dentro do cenário mundial, do cenário atual. Então, fica atento que o direito antidiscriminatório é combater todo e qualquer tipo de discriminação, de forma ativa, não apenas no discurso, certo? Nós temos aqui no meu curso um pós-graduação de Direito Antidiscriminatório, primeiro do Brasil, e tenho certeza o melhor do Brasil. Então, vale a pena consultar aí um pouquinho dessa estrutura antidiscriminadora do meu curso. Bem, nosso tempo começa a se esvair e eu gostaria de me despedir dizendo algo que eu costumo dizer constantemente em muitos cursos que ministro. A nota média do aluno na primeira fase é de 36 pontos. 40 pontos é a nota que você precisa. Se você tirar 10% disso, você chega em 36 pontos. Então, na média, a aprovação do aluno está a 10%. Quando você estiver desistindo, dá mais 10%. Quando você estiver parando, dá mais 10%. Quando terminou de estudar, faz uma revisão 10% do tempo. Você vai ver. Isso vai ser gratificante, edificante e transformador. Vale a pena, faça isso, é realmente transformador, certo? Dia da prova, encare a prova como ela é. Respeite a prova, mas não tema a prova. A prova foi feita para que você possa, respeitando-a, superá-la. Você pode superar, eu acredito em você, me coloco à disposição. Minhas redes sociais foram apresentadas aqui, reitero elas, @AlvaroProfessor no Instagram. Me adiciona lá, aliás, faz um selfie. Mostra aí que a gente está junto. Legal? E me marca nas redes sociais. Muito obrigado e até um próximo encontro aqui no meu curso. E espero que na segunda fase eu seja torcedor de vocês e que a gente possa se encontrar nos nossos outros cursos, como a pós-graduação. Tchau, gente! Até uma próxima. Tchau, tchau!